Olá pessoal, estamos na nossa sexta aula sobre a contra-história da filosofia. Estamos aqui hoje encerrando o preâmbulo geral que trata justamente da historiografia, uma arte da guerra. Então esse preâmbulo geral a gente procurou mostrar que o filósofo francês Michel Onfray justamente vai compor as suas obras contra a história da filosofia como crítica à historiografia oficial ou à historiografia dominante. Então estamos terminando hoje o preâmbulo e daí na próxima aula vamos entrar mais especificamente nas sabedorias antigas. Então esse aqui é o volume número 1 da obra Contra a História da Filosofia, as sabedorias antigas, que são divididas em 12 volumes. No Brasil foram traduzidos até o volume número 6, e eu vou fazer a leitura do francês dessas obras, e justamente eu vou trazer elas aqui para o canal. Tá? Porque se for ler apenas as obras traduzidas ali pela Martins Fontes, pararia nos vídeos referentes aos 6 primeiros volumes, mas na verdade são 12 volumes. Tá? Então, vou fazer a tradução direta aí dessas obras. Todas essas aulas, então, são traduções diretamente do francês, ali da editora Grasset. Então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o princípio de Alfeu. Vamos dar uma olhadinha no que é esse princípio e vamos concluir esse preâmbulo que trata da historiografia dominante, da historiografia oficial. A filosofia não é um museu, como prega a historiografia oficial. A historiografia oficial, então, trata quase a história da filosofia como se fosse um museu. Você começa vendo uma obra-prima aqui, depois você vai vendo uma outra obra, depois termina lá naquele autor contemporâneo e por aí vai. Não, o museu, na verdade, ele segue uma tendência linear, mostrando uma obra aqui, uma obra ali, e daí termina justamente com esses grandes autores. A historiografia oficial da filosofia, na perspectiva de Michel Onfray, faz justamente isso. Você lê as histórias da filosofia, sempre vai ter ali um museu dedicado ao pensamento de Platão, de Aristóteles, a filosofia cristã, principalmente representados ali por Tomás de Aquino, Santo Agostinho, filosofia moderna com Descartes, com Kant, a filosofia alemã com Hegel, tá? Então acho que seria mais ou menos essa ideia. A filosofia não se assemelha a um museu. A história da filosofia não se assemelha a uma ida ao museu. Para o Michel Onfray, a historiografia da filosofia está mais para um gabinete de curiosidades dos filósofos, escritores, historiadores e colecionadores do século XVI e XVII, que era um gabinete de curiosidades, era um gabinete onde eram colocados objetos ali exóticos, objetos ali que ninguém conhecia, justamente ali objetos das 3 áreas da biologia da época, né, que era justamente aquilo que se remetia ao reino animal, vegetal e mineral, tudo aquilo que começava, que de certa forma trazia uma certa perplexidade, era colocado nesses gabinetes de curiosidades. Então esse foi também o período ali das grandes navegações. Então quando os portugueses, quando os ingleses, ali, os franceses começaram a viajar pelo mundo, foram lá para as Américas, conheceram ali de certa forma frutas diferentes, espécies diferentes de animais, um monte de coisa, eles criaram esses gabinetes de curiosidades que justamente procuravam mostrar esses objetos exóticos que por eles não eram conhecidos. Então Michel Onfray traz a história de que a historiografia da filosofia se assemelha muito mais a um gabinete de curiosidades, onde o sentido não é dado assim de uma maneira linear, mas o sentido ele é dado a posteriori, é justamente você olhando o objeto, analisando, que você vai entender o sentido dele. Então não é necessário seguir uma linha histórica previamente, digamos assim, ditada pela historiografia oficial para você entender os autores da filosofia. Mas você pode justamente analisar um autor, outro autor, investigar, pesquisar, ler as suas obras, para daí compreendê-los, certo? Então, acho que é justamente isso. A história da filosofia está mais para um gabinete de curiosidades do que para um museu. A produção filosófica dionisíaca se torna apolínea após uma operação do espírito. Aqui o Michel Onfray usa termos ali da filosofia, do pensamento nietzschiano. Nietzsche vai fazer uma contraposição justamente do espírito dionisíaco com o espírito apolíneo. O espírito dionisíaco é todo aquele ligado, digamos assim, à alegria, a uma existência material, ao prazer, à felicidade, enquanto o apolíneo seria todo aquele controlado pela
razão, pela ordem, pela lei, por valores. Então há uma diferença. O dionisíaco seria toda aquela história da filosofia que justamente pregava um valor da vida. Já o apolíneo seria todo aquele que prega que a vida por si só não tem valor, mas existe algo exterior à vida que lhe dá o valor. Como prega, por exemplo, a filosofia de Platão, a filosofia cristã, e mais tarde lá também a filosofia alemã. E dentro da história da filosofia ocidental ali, diversos autores que vão mostrar que por si só a vida não tem valor, mas existe algo fora da vida, da existência, que é a ideia, é Deus, é um conceito, etc., que justamente vão dar esse valor à vida. Então Michel Onfray busca justamente entender aonde que houve essa mudança dessa filosofia dionisíaca que valorizava o corpo, valorizava a vida, para uma filosofia apolínea que critica o corpo, critica a felicidade, critica os prazeres. Então esse é o grande problema do Michel Onfray. A ordem decorre de um trabalho intelectual subjetivo. A história da filosofia, então, que segue justamente essa perspectiva apolínea da ordem, da razão, do controle, justamente ela foi, de certa forma, defendida ali por um espírito subjetivo. Então, houve uma subjetividade que defendeu essa história da filosofia e concluiu que ela era a oficial. E tudo aquilo que não fosse oficial, tudo aquilo que não fosse ligado a esse espírito apolíneo, tudo aquilo que fosse dionisíaco não teria o seu valor. Então é sobre isso que Michel Onfray trabalha. Por quê? Em que momento houve justamente essa valorização desse apolíneo em detrimento do dionisíaco? O que o Michel Onfray vai procurar trazer nas suas obras é justamente esses autores desse lado dionisíaco, que valorizam a vida, que valorizam a festa, que valorizam a carne, que valorizam o prazer. E vai tentar justamente mostrar que a história da filosofia ocidental ela é guiada por um espírito apolíneo, filósofos que falam do controle, da regra, da lei, da ordem, e que, de certa forma, desvalorizam o corpo, desvalorizam a carne, desvalorizam os prazeres. Esse trabalho é tão ideológico quanto o de Michel Onfray. O Michel Onfray, ele se questiona por que nós seguimos uma história da filosofia, então baseada nesse espírito apolíneo, que foi criado por um espírito subjetivo, por que nós não podemos seguir uma outra história da filosofia baseada justamente na pesquisa dele sobre esses autores aí do materialismo, sobre esses autores que valorizam o prazer, que valorizam a vida, que valorizam a carne, que valorizam o corpo. Então ele conclui que a história da filosofia oficial é tão ideológica quanto a dele. E por que seguir uma e não seguir a outra? Então essa é a grande questão que ele coloca. E ele está correto na sua afirmação. Justamente por quê? Porque quem escreve a história justamente escreve a partir do seu ponto de vista. E por que outra história também não é permitida, não é possível? Qual a diferença, então, entre esses autores e Michel Onfray? Qual a diferença entre esses autores que defendem uma filosofia ocidental, baseada ali no espírito apolíneo, e a diferença dele, que é um filósofo que defende essa filosofia ali voltada para o espírito dionisíaco? Qual é a diferença entre eles? Então, o Onfray, a grande diferença é que o Onfray propõe uma história da filosofia que não se constitua contra o corpo, apesar dele ou sem ele, mas com ele. Então essa contra-história da filosofia busca justamente valorizar o corpo. Ele vai trazer uma série de filósofos e pensadores que justamente vão defender essa perspectiva do corpo, essa perspectiva materialista e corporal. E justamente é isso que a história da filosofia ocidental praticamente não mostra, né? Eles mostram uma filosofia que justamente desvaloriza o corpo, pelo menos na perspectiva de Michel Onfray. Então essa é a grande diferença entre a obra de Onfray, Contra a História da Filosofia, e a História da Filosofia Oficial. A Contra-História da Filosofia vai mostrar autores que valorizam o corpo, a carne, o prazer, valorizam a vida, em detrimento de uma história da filosofia que valoriza a ideia, o conceito ou qualquer coisa exterior ao corpo, ou que, de certa forma, afirma que o corpo não é necessário. Como Spinoza, Deleuze e Nietzsche, Onfray defende a questão: o que pode o corpo? Então essa é a grande questão ali que o Onfray justamente vai tirar da filosofia de Spinoza, da filosofia de Nietzsche, da filosofia de Deleuze. O que pode o corpo? Na perspectiva de Onfray, essa questão não foi verdadeiramente explorada. Não se explorou verdadeiramente o que pode esse corpo. E é justamente dentro dessa contra-história da filosofia que o Onfray vai procurar trabalhar essa questão.
Ainda mais dentro do domínio da filosofia, onde a carne, permanência da maldição de São Paulo, representa a própria incongruência. Então aqui o Onofre vai ter um trabalho muito difícil, justamente de mostrar autores e filósofos que valorizam a carne, apesar de toda a história da filosofia que segue aquela maldição de Paulo, da desvalorização do corpo e da carne, que afirma lá nos Romanos justamente que deve-se eliminar tudo aquilo que há de terreno em nós, ou seja, deve-se eliminar tudo aquilo que há de terreno relacionado aos prazeres, relacionado à carne, relacionado, digamos assim, aquilo que nos faz felizes, certo? Então o Faiva justamente vai trabalhar essa perspectiva, como trabalhar uma contra-história da filosofia que valoriza a carne, apesar dessa história da filosofia tão fortemente marcada pela desvalorização do corpo. Pegue, por exemplo, a filosofia de Platão, a filosofia platônica, que muitos autores defendem ali que ele justamente desvaloriza o corpo, desvaloriza o próprio mundo material, em detrimento de um mundo ideal, de um mundo das ideias. Então é por aí que o Onfray vai justamente se embrenhar. Onfray não busca responder a questão diretamente, mas traz um conjunto de autores que não fazem do corpo um inimigo a ser desprezado, maltratado ou destruído. O Onfray não vai responder essa questão, o que pode o corpo, não vai responder diretamente, mas ele vai trazer um conjunto de filósofos que, de maneira, de certa forma, oblíqua, vai responder essa questão, que são filósofos que não são inimigos do corpo, que mostram que o corpo não deve ser desprezado, nem maltratado, nem muito menos destruído. Então, são esse conjunto de filósofos que o Michel Onfray vai trazer para responder à questão: o que pode o corpo? A história da filosofia revela a autobiografia do corpo, como afirmou Nietzsche na Gaia Ciência. Então, essa afirmação que Michel Onfray traz, justamente na sua obra Contra a História da Filosofia, no preâmbulo, que ele mostra que, na perspectiva de Nietzsche, a história da filosofia é uma autobiografia sobre o corpo. Os filósofos odeiam o corpo e a partir desse ódio ao corpo eles criam uma filosofia justamente para tentar justificar uma maneira de se desvincular desse corpo que para eles é uma coisa detestável. Então o Michel Onfray concorda que Nietzsche está certo e justamente uma história da filosofia é uma história, uma autobiografia do corpo odiado pelos filósofos. Afirmação bem forte, mas bem interessante também. A história da filosofia não é o lugar ideal para mostrar as conexões entre um conjunto de filósofos e seus pensamentos, suas visões de mundo, suas produções teóricas. Michel Onfray acredita que seguir uma história da filosofia é quase como seguir aquela ideia do museu, não é o lugar ideal para se mostrar uma história dos pensadores, as suas ideias, as suas visões de mundo e suas produções teóricas. Michel Onfray acredita justamente que uma história da filosofia deve se mostrar como um gabinete de curiosidades, onde você vai lá e investiga aquilo que lhe parece estranho, que você investiga aquilo que lhe parece exótico, aquilo que te causa um certo desconforto, você vai lá e investiga sem justamente perseguir uma história. E ele acredita que o melhor gênero para fazer isso, para mostrar essa conexão entre os filósofos e suas ideias, seria uma biografia existencial, onde o filósofo justamente fala da sua existência, da sua vida, daquilo que diz respeito ao seu corpo, e ao mesmo tempo está fazendo filosofia. Nessa contra-história da filosofia, a gente vai ver que aparece muito isso. Michel Onfray vai falar muito da vida dos filósofos, vai falar de coisas assim que você pensa, nossa, mas por que isso está aqui? Quando eu li a primeira vez, eu não tinha entendido essa questão, e muitas histórias, assim, por exemplo, né, ele vai falar da questão de que Montaigne tinha um pênis pequeno. E eu fiquei me perguntando, por que ele está falando do pênis do Montaigne? E daí hoje eu entendo que justamente essa maneira como você vê o seu corpo é uma maneira como vai guiar a sua filosofia. Então é uma filosofia guiada pelo corpo, uma ideia bem interessante, bem legal. O trabalho de Onfray se assemelha mais ao do geógrafo do que do geólogo. Então, o Onfray está trabalhando nessa história da filosofia, justamente. Perdão, desculpe, tá? Michel Onfray está trabalhando justamente nessa perspectiva, mais como um geógrafo que vai justamente analisar ali as superfícies e os planos, do que um geólogo que analisa as profundidades. Então, Michel Onfray vai fazer justamente uma análise sobre a superficialidade, a planície que se apresentam esses filósofos. Quais as preferências que o Michel Onfray vai trazer aqui nessas obras? Para qual finalidade? Para responder essa questão, o Michel Onfray ele parte de um mito da mitologia, justamente conhecido como mito de Alfeu. Alfeu era um rio
Bom, na verdade tem várias versões. Alfeu parece que era um rio que se apaixonou por uma ninfa chamada Aretusa. Então Alfeu se transforma num homem e persegue a Aretusa. A Aretusa corre do Alfeu, porque ela não tá afim dele. E justamente ela faz uma invocação aos deuses, se não me engano, a deusa Diana, e justamente pede para se livrar do Alfeu. Então a deusa transforma a Aretusa numa fonte e Alfeu volta ali à sua forma de rio, e o Alfeu fica passando ali pela fonte, e ele justamente também vai desembocar no oceano, mas ele não se junta às águas do oceano, ele faz um retorno e volta sempre àquela fonte. Então Aretusa e Alfeu estão sempre juntos, tá? Então é esse mito de Alfeu que o Michel Onfray utiliza justamente para responder essas questões. Quais as preferências filosóficas que ele vai trazer e para quais finalidades? Pro Onfray, por que ele utiliza esse mito? Ele procura mostrar o seguinte, que o grande oceano, onde não se mistura Alfeu, esse grande oceano representa a filosofia idealista na sua tríplice forma, ou seja, na sua forma platônica, na sua forma cristã, na sua forma alemã. Então, esse Alfeu, esse rio, ele não se mistura com o mar, mas ele volta justamente para passar de volta ali pela fonte, que é o seu objeto amado. Ele não vai se misturar com o mar, não vai se perder no mar, mas ele faz aquela volta e volta na sua inteireza, no seu próprio ser. Ele não se perde naquele oceano, apesar do oceano ser vasto, ser enorme, ser poderoso, o rio Alfeu, ele não se perde, ele não perde a sua existência. Ele não se vincula a esse oceano, ele continua como rio, e esse oceano é representado pela filosofia idealista em sua tríplice forma, platônica, cristã e idealista, né, no caso da filosofia alemã. O fluxo e o rio Alfeu representam a filosofia hedonista ou a filosofia materialista. Então esse rio Alfeu que está sempre retornando ali à fonte, que não se mistura ao grande oceano, ele representa a filosofia hedonista, uma filosofia que não vai se perder nesses moldes idealista, uma filosofia hedonista que tem um caráter materialista, a valorização da matéria, sensualista, valoriza a experiência corporal, existencial, não vai tratar de objetos ali ideais, mas sim objetos concretos, utilitarista, que vai mostrar uma filosofia justamente voltada ali para o prazer máximo da grande maioria, filosofia pragmática voltada justamente para o uso e não para ideias assim abstratas que não servem para o homem resolver os problemas da realidade, uma filosofia ateísta que justamente não vai se prender a Deus, não vai mostrar que há um além-mundo, mas mostrar que o mundo é isso aqui e essa é a vida que você tem, então você tem que cuidar dela. Talvez não exista um além e é isso aqui que você tem que preservar. Uma filosofia corporal e encarnada, uma filosofia justamente que valoriza o corpo e a carne. Então esse é o fluxo, esse é o rio por onde vai seguir a filosofia do Michel Onfray, uma filosofia materialista contra o grande oceano que é a filosofia idealista. Tá? Bem interessante essa ideia, bem legal. O Michel Onfray propõe, então, nesses 12 volumes, contar a grande história desses autores que vão desde Leucipo a Lyotard, vai desde a antiguidade até a pós-modernidade, até o período que nós estamos. Então, Michel Onfray procura justamente trazer essa contra-história da filosofia, mostrando ali desde as sabedorias antigas até lá o pensamento que, de certa forma, resiste, uma resistência ao niilismo. Então, dentro desses 12 volumes, nós vamos trabalhar diversos autores, diversas perspectivas. Vai ser uma grande aventura dentro dessa contra-história da filosofia. Eu, quando li isso aí, a primeira vez, a contra-história da filosofia, fiquei impressionado, eu aprendi muita coisa, porque eu sempre li a história da filosofia. Eu tenho um bom conhecimento sobre a história da filosofia, estou sempre lendo, relendo. E quando eu li a contra-história da filosofia, eu olhei um outro ponto de vista que me desconcertou. E hoje eu acredito que não tem como a gente passar sem ver essa contra-história da filosofia. Que para Michel Onfray é uma história de luzes vivas que apresentam pensamentos úteis, ou seja, pensamentos que vão justamente responder aos grandes problemas, aos grandes anseios da humanidade. Não pensamentos que se fecham ali em questões acadêmicas, em questões que você pensa assim, para que o cara está falando disso, mas questões que são úteis ao ser humano e são úteis às pessoas. Então é isso, pessoal. Finalizamos o preâmbulo geral dos 12 volumes da Contra-História da Filosofia. Vamos entrar agora especificamente na obra As Sabedorias Antigas. Vamos falar um pouco da introdução ali, que serão em 3 aulas também, tratando justamente do que a gente vai encontrar nessa primeira
obra. Então é isso, pessoal. Convido a todos para fazer parte dessa aventura também, da Contra-História da Filosofia. Tragam os seus comentários, as suas dúvidas. Acompanhem minhas outras obras aqui no canal que eu estou produzindo, da História da Filosofia, da História da Literatura também. E é isso. Se puder, contribuam com o canal, contribuam ali compartilhando, dando like, fazendo aquilo que possa permitir que o canal cresça, ok? Não é um trabalho fácil, eu tenho que fazer um trabalho de tradução, eu tenho que traduzir do francês, eu trabalho 40 horas no estado e tenho que tirar meu tempo livre, né? Hoje, por exemplo, é feriado e eu tô aqui gravando essas aulas para vocês. Hoje eu gravei 4 aulas, certo? Então é isso, se puderem valorizar também, fico muito agradecido. Faço isso por amor ao conhecimento, à filosofia e para levar mais também conhecimento aí para as pessoas que se interessam por essa área, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.